Délio, voltando aí à notícia da manhã, TV Cidade Verde, depois de um período de férias, durante esse recesso parlamentar, onde Brasília terminou ficando muito movimentada. Mas, Délio, eu queria que você voltasse falando dessa eleição no Senado, foi marcada por confusão, e a eleição para a presidência do Senado e, consequentemente, do Congresso, de um nome que era chamado do baixo clero do Senado Federal, um nome desconhecido da maioria dos brasileiros. Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Alivaldo Barbosa. E bom dia a todos no Piauí. No caso da Câmara, Tiago, não houve nenhuma surpresa, né? Porque Rodrigo Maia acabou sendo reconduzido para o cargo, vai agora para o seu terceiro mandato. Mas no Senado, como você mencionou, houve-se muita confusão para definir o nome do novo comandante da casa. No processo eleitoral teve de tudo, suspeita de fraude, muito bate-boca, judicialização do processo, mas no final o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, acabou derrotando os outros 5 candidatos, deixando para trás, inclusive, Renan Calheiros, que já tinha comandado o Senado por 4 mandatos. Ele venceu, o Davi Alcolumbre venceu a disputa no primeiro turno, com 42 votos, um a mais do que o necessário. E no final, no discurso da vitória, ele falou em conciliação e acenou aí por um pacto, né, para que o Senado funcione como uma casa harmônica. Vamos ouvir o que disse o novo presidente do Senado. E agradeço e acolho com humildade o enorme desafio que esta eleição me incumbiu. Deixo claro também que não conduzirei um Senado de revanchismo. Os meus adversários terão, todos eles, de minha parte, pujante disposição para o diálogo e a mais ampla cooperação. E também terão a minha deferência para a construção de um novo Senado, com os ânimos serenados e voltados ao bem comum. Precisamos reunificar o Senado da República em torno do que lhe deve ser mais caro: a República e o interesse público. Não tenho inimigos na política. A condição de adversária passageira e permanente são as instituições. E devemos, portanto, todos nós, unidos, trabalhar pelo nosso país. Tá aí, Tiago, Alivaldo, um discurso aí buscando uma conciliação, mas a gente sabe que vai ser muito difícil para o governo, né, aprovar tudo o que deseja, mas está apostando suas fichas no apoio do novo presidente da casa, Davi Alcolumbre, que foi eleito com apoio do Palácio do Planalto. O nome dele, inclusive, foi costurado pelo deputado e hoje ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, porque, como você também mencionou no início, Tiago, até esta eleição, Davi Alcolumbre era considerado um parlamentar do baixo clero, um parlamentar sem muita influência no Congresso Nacional. Só que a partir de agora, ele vai fazer parte, aí vai ter um papel importante nos destinos do país, já que todas as reformas, as principais reformas defendidas por Jair Bolsonaro, precisam passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, e neste processo, o papel dos presidentes da Câmara e do Senado aí são muito importantes. Tiago. Vamos ver como é que vai ficar essa relação, lembrando que o Davi aí, ele já teve uma vitória importante que chamou a atenção do Brasil lá no estado dele, né, Alivaldo Barbosa, derrotando o José Sarney ao Senado. Exatamente, ele foi eleito em 2014, né, exatamente onde o ex-presidente Sarney deixou a vida pública ali, ele deixou de ser senador. E agora, em 2018, ele foi derrotado na eleição para o governo do estado do Amapá. De volta agora ao Senado, naturalmente, continuar o seu mandato, ele vai naquela segunda fase do mandato, igual o senador Elmano Ferrer, ele entrou junto com o senador Elmano Ferrer em fevereiro de 2015 e já chega agora com essa importante missão que é de conduzir o Senado e, mais que isso, conduzir o Congresso Nacional que reúne as duas casas, Câmara
e Senado. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso e também de uma aproximação de piauienses com o novo presidente do Senado, Elivaldo Barbosa. Mas antes, hoje inicia o ano legislativo propriamente dito e na bancada federal piauiense novidades. Uma delas está ao lado de Délio Rocha. Tiago, isso mesmo. Estou ao lado do deputado Flávio Nogueira, do PDT, um dos 4 parlamentares que são novidades nessa nova legislatura. Ele já passou pela Câmara, né? Mas isso na condição, ainda não era o titular do cargo, mas agora ele volta então em definitivo para desempenhar aí o trabalho de deputado federal. E para começar, deputado, eu queria saber quais as prioridades do seu mandato, né, para esses próximos 4 anos à frente aí desse cargo na Câmara Federal. Bom dia. Bom dia, Délio, Elivaldo e o Tiago Melo, querido povo do Piauí. Hoje inicia-se o trabalho de fato do Congresso Nacional, até porque a primeira sessão é conjunta do Senado Federal com a Câmara Federal. Mas lá na Câmara nós teremos os grandes embates, porque eu acho que o governo, para sairmos dessa crise caótica que nós enfrentamos, que já está bastante duradoura, é necessário colocar em pauta urgentemente as reformas da Previdência, como também a reforma tributária e uma reforma administrativa. E esquecer os temas de costumes, porque isso aí, com certeza, essa temática irá polemizar muito e fazer uma polarização dentro do Congresso e que poderia atrapalhar, e com certeza vai atrapalhar, irá atrapalhar essas reformas que devem ser urgentes, como eu já falei, da Previdência e também a reforma tributária. Deputado, a bancada piauiense, né, na Câmara tem 10 deputados. O senhor já teve a oportunidade de se reunir com nossa bancada. Eu queria saber se existe uma pauta comum que une nossos deputados. O deputado Átila Lira, que é o coordenador da bancada, falou para mim que deverá estar reunindo a bancada nesta semana, possivelmente quarta-feira. Deputado, o governo federal, de oposição, aliás, o governador do Piauí, o Wellington Dias, é do PT, um partido que faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E eu queria saber como vai ser a atuação do senhor, né, para mediar, para tentar levar benefícios para o Piauí num cenário como esse, em que o governador do estado é de um partido de oposição, né, e tendo que, então, negociar com o governo federal que está do outro lado. Me parece que o clima não é esse aqui em Brasília, que será de bom relacionamento do presidente da República, ou seja, do governo federal com os governos estaduais. Porque uma pauta é nacional, é a pauta da recuperação fiscal. E não pode haver um distanciamento do governo federal com os governos estaduais. Porque, de fato, essa grande penúria, salvo alguns estados, porque hoje passam os estados, é derivado da crise nacional. Somente, talvez, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, que a gente pode colocar alguma irresponsabilidade fiscal. Mas os outros estados são consequência, essa penúria, essa pré-falência, é consequência da crise nacional. E então é por aqui, pelo Congresso Nacional, que deverá estar passando todas essas reformas. E é essencial que o governo federal tenha, portanto, um bom relacionamento com os governos estaduais. Me parece, pelo que eu estou aqui há pouco tempo, mas já senti que esse é o destino que nós vamos ter. Não há, de maneira alguma, do governo federal esse enfrentamento político partidário nesse momento de crise que nós atravessamos. O senhor está falando de relacionamento e eu queria saber qual o relacionamento do senhor com esse novo governo. O senhor já teve encontros com membros do governo federal, com ministros ou com o próprio presidente da República? Da minha parte, eu até avisei até o próprio partido de que eu procurarei sim ter um entendimento com o governo federal em prol do meu estado. Aquilo que for possível estar trabalhando para que o Piauí possa estar ganhando com isso, eu irei fazer. E parece também que esse é o entendimento de toda a bancada. Agora, mais do que nunca, a bancada federal tem que estar unida. As eleições passaram e nós vamos ter que recuperar o Brasil e recuperar o nosso estado. E isso só vai com entendimento.
Só vai no sentido de que possamos estar votando, e repito, com urgência, urgentíssima, essas matérias que são necessárias para voltar novamente o Brasil a crescer, que é a reforma tributária e também a reforma previdenciária. Não focar somente na reforma previdenciária, porque muitos pensam que, uma vez feita a reforma, o Brasil logo em seguida estará recuperando a sua economia. Não, é necessário sim a reforma tributária, principalmente tocar nesse assunto importantíssimo, que poucas vezes tem coragem de tocar, que é a renúncia fiscal. A renúncia fiscal ela é deletéria para uma economia como a nossa do Brasil, que precisa recuperar. Deputado Flávio Nogueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí, aliás, no Notícia da Manhã. Tiago, eu volto com você. Mais tarde o Délio volta no Jornal do Piauí. Délio, só para a gente encerrar, eu analisando aqui o discurso do deputado, pergunte a ele algo que precisa ficar claro. O deputado é da base do novo presidente, é oposição ou é independente? Você ouviu, né, deputado? Eu sou da base do Piauí, mas estarei fazendo oposição, mas uma oposição com muita responsabilidade, porque isso é o entendimento do meu partido, o PDT. Nós estivemos opostos, votamos primeiramente no Ciro Gomes, posteriormente no Haddad, mas agora nós temos que trabalhar pelo Brasil. Se o Bolsonaro, de fato, querer botar o Brasil nos trilhos, pode contar com o PDT e pode contar com o deputado Flávio Nogueira. Tá bom, deputado, obrigado. Tiago, eu volto com você. Muito obrigado, Délio Rocha. Bom trabalho para você. Elivaldo, voltando aqui ao assunto da eleição do novo presidente do Senado, há piauienses muito próximos de Davi Alcolumbre. Exatamente. Da bancada piauiense, o senador Elmano Ferrer. Ele, desde o início, desde a concepção da candidatura de Davi Alcolumbre ao Senado Federal, ele já falava em Davi Alcolumbre como alternativa à candidatura de Renan Calheiros. E realmente se confirmou no último sábado, muito próximos, foram muitos cumprimentos, uma proximidade muito grande, uma aproximação muito acentuada do senador Elmano Ferrer com o novo presidente do Congresso Nacional. E no mesmo dia, à noite, nós temos inclusive esse registro na residência oficial do presidente do Congresso, houve um encontro de piauienses. Elmano Ferrer, os deputados Henrique Pires, aqui do MDB do Piauí, deputado estadual, o presidente da Assembleia Legislativa Temístocles Filho, o deputado federal Marco Aurélio Sampaio, tiveram um encontro informal, obviamente, com o presidente Davi Alcolumbre, o que já mostra aí uma afinidade de piauienses e de lideranças políticas do Estado com o novo presidente do Congresso Nacional, que é uma relação, a meu ver, muito salutar.